Eu quero te fazer uma pergunta que parece simples, mas não é. Quando foi a última vez que tu abriu teu extrato bancário e ficou ali olhando ele? Não passou o olho rápido, não fechou antes de terminar de ler, não abriu e imediatamente foi fazer outra coisa. Ficou com os números, com a realidade, com o que estava lá. Para muita gente, essa pergunta produz um desconforto físico, um aperto, uma vontade de mudar de assunto. Eu vou ver isso depois, que virou regra. E sabe o que esse desconforto está dizendo? Que tu tem medo do que vai encontrar. Não necessariamente porque a situação é catastrófica, mas porque olhar significa saber. E saber significa que tu vai ter que fazer alguma coisa com o que sabe. E isso, senhores, a responsabilidade que vem com a consciência assusta mais do que a ignorância. Mas eu preciso te perguntar algo sobre isso. Tu consegue ter por perto algo do qual tem medo? Olá! Seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias, às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, porque hoje a gente chega no episódio mais prático da série, não menos espiritual, mais encarnado. Porque a espiritualidade sem encarnação é teoria. E a gente não quer teoria sobre prosperidade. Queremos prosperidade de verdade. Esse é o episódio 4 da série sobre dinheiro e espiritualidade. E ele vai te convidar a fazer algo que talvez tu evite há muito tempo. Olhar. Queridão, queridona, existe um mecanismo psicológico que governa mais vidas financeiras do que qualquer falta de renda. Chama de evitação. E funciona assim. Toda vez que algo produz ansiedade, o cérebro aprende a desviar. É automático. É eficiente. É a forma mais rápida de não sentir o que dói. E por um tempo, ok, funciona. Tu não olha o extrato bancário, tu não abre a fatura, tu não organiza as despesas, não faz nenhuma planilha, para que tu não entre em contato com o que tu precisa fazer. E existe um alívio real nisso, né? Enquanto tu não olha, a realidade parece suspensa. Mas a realidade não fica suspensa. Ela continua acontecendo. Os débitos acontecem, as decisões financeiras continuam sendo tomadas, só que agora no escuro, sem informação, no automático. E o mais perverso da evitação, ela aumenta o medo. Quanto mais tu evita, maior fica o monstro na imaginação. Porque a imaginação, senhores, sem dados reais, cria o pior cenário possível. E o medo do monstro imaginado acaba sendo maior do que o monstro real. Que na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria, quando tu finalmente olha, é menor do que tu temia. Imagina uma pessoa importante na tua vida, uma amizade, um amor, uma parceria. Agora imagina que tu começa a tratar ela assim. Tu para de abrir as mensagens dela. Quando ela tenta conversar sobre o futuro de vocês, tu muda de assunto. Tu gasta tempo e energia com ela, mas tu nunca consegue planejar nada. Quando ela precisa de atenção, tu diz que vai dar depois. Tu nunca sabe direito como é que ela tá, o que ela precisa, onde a relação tá indo. Agora, quanto tempo essa relação vai sobreviver?
Agora me diz, senhores e senhoras, é exatamente assim que tu vem tratando o teu dinheiro? Porque dinheiro é uma relação. E toda relação responde ao que tu dá a ela. Atenção, cuidado, presença, planejamento são o que fazem uma relação crescer. Evitação, medo, ignorância, descuido são o que fazem ela definhar. A relação com o dinheiro não é diferente. Tu não atrai mais proximidade com aquilo de que foge. E querer prosperidade enquanto evita olhar para o dinheiro é querer intimidade enquanto ignora a pessoa. Percebeu? Não vai funcionar. Em Provérbios 27 e 23 está escrito: conhece bem o estado do teu rebanho e cuida com atenção dos teus animais. Numa cultura agrária, o rebanho era o patrimônio, o sustento, o que alimentava a família e garantia o futuro. E a instrução da sabedoria é: conhece bem o estado. Não. Confie, tá tudo bem. Não. Ore e deixe nas mãos de Deus. Não. Evite olhar para não se preocupar. A orientação é clara, senhores. Conhece de perto com atenção. Porque o pastor que não sabe quantas ovelhas tem, não sabe quando perde uma. Não sabe a doença que está se espalhando. Não entende quando o rebanho está diminuindo. Fica surpreso quando chega a escassez. A sabedoria bíblica não separa fé de atenção. Ela as une. Cuida bem do que tu tem, também é um ato de fé. Não é desconfiança de Deus, é honrar o que Ele colocou nas tuas mãos. Stewardship. Já ouviu falar nessa expressão? Stewardship, a mordomia. Começa em saber o que tu tem. E aqui existe algo que eu preciso que tu ouça com muita clareza hoje. Organizar o teu dinheiro não é um ato burocrático, administrativo, enfim. É um ato espiritual também. É tu dizendo de maneira concreta: eu respeito o que tem nas minhas mãos. Eu estou presente na minha própria vida. Eu me responsabilizo pelo que está aqui. Eu não fujo da realidade que é minha. E coerência. Essa palavra que eu uso tanto, né? Inclui a nossa relação com o dinheiro. Tu pode falar de abundância nos stories, tu pode decretar prosperidade de manhã. Tu pode ouvir uma série sobre dinheiro e espiritualidade. Mas se tu não observa o teu extrato bancário antes, se a planilha está sempre em branco, se tu não sabe quanto entra e quanto sai, existe uma incoerência entre o que tu declara e o que tu pratica. E incoerência, senhores, tem custo. E não é punição. É uma consequência natural. Tu não pode construir sobre o que não vê. Tu não pode administrar o que evita. Tu não pode crescer o que não cuida. A escolha alinhada começa com a coragem de olhar. O servo que enterrou o talento, lembra? Ele não perdeu por má intenção. Ele disse ao Senhor: tive medo. E o medo o levou a enterrar, a esconder, a não olhar,
não movimentar, não trabalhar com o que tinha. O resultado do medo não foi proteção, foi perda. Porque o que tu enterra, meu amor, não cresce. O que tu esconde não se multiplica. O que tu evita não prospera. O antídoto para o enterramento não é mais fé no sentido abstrato. É a coragem concreta de desenterrar, de olhar, de organizar, de fazer algo com o que está nas tuas mãos. Mesmo que seja pouco, mesmo que a realidade esteja difícil, mesmo que tu prefira não saber. Porque só o que é visto, meu amor, pode ser transformado. Tu não consegue ter por perto algo do qual tu tem medo. E tu não consegue prosperar com o que evita. Olhar para o teu dinheiro, senhora, não é burocracia, é coragem, é presença. É o ato mais coerente entre quem tu diz que quer ser e como tu age na prática. Então vamos para o exercício de hoje? E talvez ele seja desconfortável. 3 passos, sem pular nenhum. Combinado? Bora. Passo 1. Olha. Hoje, não é amanhã, é hoje. Vai abrir o aplicativo do banco, vai pegar o extrato e tu vai ficar com esse extrato 10 minutos. E eu não quero que tu saia resolvendo, tá? Eu quero só que tu leia. Pra ver quanto entrou no mês, quanto saiu, quais foram as categorias que mais tiveram saída. Só observa. E aqui tem uma coisa importante. Eu quero que tu observe isso com a mesma gentileza que tu aprendeu, que a gente já está construindo aqui ao longo dos episódios, a ter com as emoções desafiadoras. E eu não quero que tu fique com um chicotinho, sabe? Se punindo. Ah, gastei demais, gastei... Não. Eu quero só que tu olhe. Entre em contato, certo? Lembra que isso é importante. Passo 2. Vamos nomear o que nós estamos sentindo, senhores. Então, depois de olhar, escreve. Quando eu olhei para minha situação financeira hoje, eu senti... Vamos nomear. Medo, vergonha, alívio, tristeza, orgulho, confusão. Nomeia. Porque a emoção que o dinheiro produz diz muito sobre a tua herança financeira do que um número em si. Passo 3. Um gesto de cuidado. Uma coisa pequena que tu pode fazer hoje. Cria uma planilha simples. Anota os gastos do dia. Separa as contas por categorias. Casa, profissional, pessoal, lazer. Pesquisa uma dívida que tu evitou. Uma coisa pequena, mas concreta, hoje. Porque o movimento começa no primeiro passo, em direção ao que tu sempre evitou. Vamos à nossa oração? Pai, obrigada por cada pessoa que chegou até o final desse episódio com coragem de ouvir o que é difícil. Que o medo de olhar para o dinheiro ceda hoje um pouquinho. Que nós possamos, Pai, descobrir que o monstro na nossa imaginação era maior do que o monstro real. Que ao olhar, ao nomear, ao organizar, ao se responsabilizar, nós possamos não mais sentir vergonha, mas poder. O poder de quem escolhe estar presente na própria vida. Que a coerência, Pai, entre o que nós declaramos e o que nós praticamos cresça um passo hoje. E que esse passo, Pai, seja o começo de uma relação diferente com os talentos que temos em nossas mãos. Em teu santo nome, Pai. Amém.
Queridão, queridona, tu não precisa resolver tudo hoje, mas tu precisa olhar. Só olha. Com a coragem de quem sabe que a ignorância não protege. Que o que tu evita não vai desaparecer. Que o que tu não vê ainda fica lá. Só que agora cresce no escuro, sem a tua presença, sem o teu cuidado e sem a tua intenção. Meu amor, olha para o teu dinheiro com a mesma presença que tu aprendeu a olhar para as tuas emoções. Com curiosidade, sem julgamento, com a disposição de ver o que está lá. Porque só o que é visto pode ser transformado. E quando tu olha para isso, tu entende, meu amor, que tu merece uma vida financeira construída com consciência. E não esse caos que aconteceu enquanto tu ficava olhando para o lado. E se ao fazer esse exercício hoje, tu percebeu que o desconforto de olhar para o dinheiro é desproporcional? Se a ansiedade for grande demais para explicar só pelos números, se sentir que tem algo mais fundo por trás da evitação, algo que vem de longe, que talvez seja herança, e quiser um olhar de fora para entender o que está em jogo, o ponto de clareza foi feito para isso. Tu responde um formulário honesto sobre o que está pesando e em até 24 horas eu gravo um áudio só para ti, com o que eu enxerguei, com o que talvez tu não esteja conseguindo ver sozinha. Porque às vezes a gente não precisa de força, né? De mais força de vontade. A gente precisa de clareza sobre o que está nos impedindo de agir, certo? Só comenta clareza aqui embaixo que eu te chamo, certo? Lembrando que todos os dias nós temos um encontro aqui. E vamos expandir a nossa mente sobre isso, senhores. Desejo que tenham um dia lindo e eu encontro vocês amanhã. Beijo!